E o estado de São Paulo registrou uma marca inédita. Todas as modalidades de roubo monitoradas pela Secretaria de Segurança Pública do estado atingiram os menores patamares da série histórica no primeiro bimestre de 2026. Foram mais de 26 mil ocorrências em janeiro e fevereiro, 24% a menos que no mesmo período de 2025. Notícia que é destaque no nosso site sbtnews.com.br. Além da queda dos roubos em geral, houve uma redução também nos casos de roubos de veículos, que tiveram uma queda de quase 40% em relação ao ano passado. Dos roubos de carga, que recuaram 32,7%. Já os homicídios dolosos e os latrocínios também atingiram mínimas históricas no período, com quedas de pouco mais de 11% e 57%, respectivamente. Para repercutir esses dados, a gente fala ao vivo agora com Clóvis Ferreira de Araújo, advogado criminalista e especialista em segurança pública. Doutor Clóvis, boa noite, bem-vindo ao Jornal da SBT News. Boa noite, Mariana, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Doutor, os números da Secretaria de Segurança Pública trazem uma informação que devia ser motivo de comemoração, mas o que a gente ainda percebe em São Paulo é um sentimento de insegurança muito grande. Eu queria a sua ajuda para a gente tentar entender o que explica essa sensação da população ser sempre refém da criminalidade. Justamente, o que a gente enxerga é uma redução dos índices de criminalidade, sejam de crimes contra o patrimônio, seja de crimes contra a vida, inclusive o latrocínio também, que é um crime contra o patrimônio, agravado pela morte da vítima, mas que está cingido numa área em que as pessoas têm mais poder aquisitivo, em que existe um maior patrulhamento e que, em verdade, em algumas localidades da periferia da cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, em lugares mais ermos e até mesmo no interior do estado de São Paulo, ainda existe incidência de crimes gravíssimos, né, que precisam também ser combatidos. Agora, é fato que essa administração atual da Secretaria de Segurança Pública, na figura do delegado Nico, trouxe realmente uma liderança para as polícias, principalmente a polícia investigativa, né, que começou a realizar prisões de diversas pessoas, aqui na cidade de São Paulo, inclusive, ajudada pelo sistema Smart Sampa. Então, isso daí reduz a criminalidade, com certeza absoluta. Doutor, desses dados que foram apresentados nesse levantamento, eu queria que o senhor trouxesse para a gente o que mais te chamou a atenção. Em primeiro lugar, nós temos hoje um padrão, né, de análise de dados que foi instituído no ano de 2001. Portanto, essa série histórica veio revelar uma queda de diversos crimes, dentre eles, como eu falei, os crimes contra a vida, né? O homicídio já vinha caindo no estado de São Paulo desde há muito tempo, mas a surpresa é justamente a queda dos índices de roubo a veículos, furto a veículos, roubo a residências, roubos em geral, né? E isso realmente é notório e eu diria que é uma expressão do trabalho da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, que tem levado à frente bons inquéritos, boas investigações e conseguido levar os bandidos, os ladrões para a cadeia, fazendo com que eles fiquem mais tempo lá e não voltem para as ruas, voltando a delinquir outra vez, né? Então, a queda dos crimes contra o patrimônio é notória. Doutor, um caso não, né? Situações que têm chamado muita atenção aqui em São Paulo, a gente tem noticiado muito frequentemente, são aqueles assaltos, principalmente nas marginais ou nos semáforos, né? Quando motoristas de aplicativo param, passageiros às vezes estão mexendo ali no celular e aí vem o bandido, quebra o vidro, leva o aparelho celular. Em relação a esse tipo de crime, o que falta, né? Quais medidas poderiam
melhorar não só esse crime, mas usando como um exemplo, porque é um dos que mais se fala. A gente vê vários colegas, amigos, sendo vítimas dessa modalidade, né, de roubo, às vezes a mão armada até, o que gera esse sentimento de insegurança. Nós temos, inclusive, os roubos de celulares feitos por gangues que usam bicicleta, que usam motocicleta, muitas vezes armados, como você observou, e atentam contra a vida da vítima, né? Agora, naturalmente que se nós não tivermos uma insistência maior no policiamento preventivo especializado, no policiamento ostensivo especializado, feito pela Polícia Militar, com viaturas caracterizadas, nas áreas de maior incidência de criminosos, né? Ou seja, nas áreas em que a gente percebe, através das próprias estatísticas da polícia, a maior quantidade de roubo, a maior quantidade de assaltos, nós não vamos conseguir debelar esse tipo de crime, né? Então, nós precisamos que a polícia militar seja incentivada a patrulhar essas regiões, inclusive até mesmo no centro da cidade, em localidades de maior pessoas, né, nas calçadas, nos comércios, voltarmos ao policiamento preventivo especializado feito por policiais militares uniformizados andando nas ruas, andando ali nas calçadas. Esse também é um tipo de polícia comunitária muito importante, além de assustar o bandido, né, que não vai ficar ali presente vendo um policial fardado passeando ali a pé, também consegue-se obter muitas informações dos próprios comerciantes, das pessoas que sabem de roubadores, que sabem de furtadores e entregam essas pessoas para a polícia militar. Mas isso é um policiamento preventivo especializado obrigatório. A gente vê isso daí em grandes capitais do mundo afora, principalmente em Londres, que foi a precursora do policiamento a pé, né? E aqui em São Paulo a gente tem visto isso daí raramente, né? Então, mesmo o patrulhamento feito por motocicletas aqui em São Paulo ainda é insuficiente, né? O Estado precisa contratar mais policiais, o Estado precisa dar mais condições de trabalho para os policiais para que a gente veja esse tipo de delito debelado o mais rápido possível, porque realmente é um dos que mais incomoda a população, é isso que gera essa sensação de insegurança, né? E não é só nos lugares em que existem pessoas com maior poder aquisitivo, mas na periferia as pessoas estão amedrontadas, né? Quando a gente vê, por exemplo, bailes funks na cidade de São Paulo, as pessoas que moram na periferia, elas ficam reféns desses tais bailes funks, né? Com pessoas inidôneas ali, com motos roubadas, com pessoas usando droga ao céu aberto. Então, a polícia tem que ir mais para essas regiões também, atacar mais essas regiões, porque esse povo que mora em lugares um pouco mais afastados também tem o direito à segurança. Doutor, queria também tocar num outro aspecto importante, a recente aprovação da PEC da Segurança Pública, né, que criou o Sistema Único de Segurança Pública de todo o país. O senhor acredita que essa PEC, que essas mudanças que começam a ser implementadas a partir de agora, podem ajudar nesse combate à criminalidade? Como é que está sendo a avaliação do setor sobre essas mudanças? Em primeiro lugar, o SUSP, né, que é esse Sistema Único de Segurança Pública, ele vem contribuir positivamente, porque nós vivemos num país de dimensões imensas, né? Nós temos um território que como se fosse um continente aqui no Brasil, né? Então, nós temos diferenças regionais, nós temos do norte ao sul do país, passando por todas as outras localidades, nós temos diferenças culturais e não existe uma integração das polícias, né, em torno de de um mesmo objetivo, que é o combate à criminalidade. Então, quadrilhas, às vezes, de São Paulo vão roubar no Rio de Janeiro, outras do Rio vão roubar lá em Tocantins e assim por diante. Então, se nós não tivermos uma integração das polícias, por exemplo, a tão esperada Carteira Nacional de Identidade, né, que embora já tenha sido lançada, ainda não passou a ser uma
obrigatoriedade, né? Como nós temos hoje a Carteira Nacional de Habilitação, que vale em todo o território nacional, nós temos que ter também a Carteira Nacional de Identidade, para que uma pessoa que mora numa determinada localidade e vá para outra, ela possa ser verificada se tem antecedente criminal, se está com um mandado de prisão em aberto. Hoje nós temos o Banco Nacional de Mandados de Prisão, mas ainda não está incrementado. Outra coisa também é inteligência penitenciária, né? Nós temos bandidos de altíssima periculosidade em vários presídios do Brasil, e que eles não estão ainda no sistema de inteligência de todos os estados, né? Então, um indivíduo desse que sai da cadeia, é um grande narcotraficante, por exemplo, ele foge daqui do estado de São Paulo e vai morar no Pará, dificilmente ele vai ser localizado, né? Alguém que reside na Paraíba vai morar no Rio Grande do Sul, é um criminoso, e a gente não tem essa inteligência obrigatória, não só do egresso do sistema, não só daquele que sai da cadeia, mas também de outros bandidos que estão sendo investigados em inquéritos policiais. Nem todo o Brasil tem inquérito eletrônico, como nós temos aqui em São Paulo. O ideal seria que todos os inquéritos policiais pelo Brasil afora fossem todos eletrônicos e que a justiça criminal, ou seja, o Ministério Público, o sistema criminal, que seria as polícias judiciárias, o Ministério Público e a Justiça Criminal, se conversassem entre si em todos os estados da federação. Então, esse sistema ele vem com essa proposta de incrementar esse sistema de comunicação entre todos os estados da federação. Isso é muito positivo. Falta ainda o sistema integrado penitenciário, em que todos os circuitos de cadeia, de centro de detenção provisória ou definitivo, se falem entre si para ter esse serviço de inteligência em relação aos presos que estão no sistema. Isso é um déficit do Brasil, né? E ainda, agora nós estamos vendo aqui a lei antifacção, né? Que vai modificar muitas coisas na prática do direito penal e processual penal. Uma das questões será a prisão preventiva, que vai ficar, em tese, mais difícil de ser concedida, mais difícil de ser obtida pela autoridade policial, o que é uma pena, né? Porque a polícia conseguia muito mais facilmente as prisões preventivas. Hoje vai ficar um pouco mais difícil com a lei antifacção. Dr. Clóvis Ferreira de Araújo, advogado criminalista, especialista em segurança pública, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal do SBT News, nos ajudando a entender todo esse cenário, né? Esses dados da Secretaria de Segurança Pública que mostram uma queda importante de 24% em crimes cometidos aqui no estado de São Paulo nos 2 primeiros meses de 2026, comparando a 2025, mas lembrando que ainda tem o ano inteiro pela frente. A gente vai, claro, ficar de olho nesses números, torcendo para que eles sigam em queda. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.